Olá, seja bem-vindo ao Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. No programa de hoje, vamos discutir a fiscalização dos gastos públicos. Essa fiscalização é muito importante para a qualidade de vida de todos nós, cidadãos. Nós sabemos que os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, não conseguem estar em todos os lugares, fiscalizar todos os órgãos públicos. Por isso, é importantíssimo o controle social. Só com o controle social sobre os gastos públicos é que nós vamos conseguir, por exemplo, barrar casos de corrupção, esses escândalos de corrupção que jogam pelo ralo o dinheiro dos nossos impostos. Hoje nós recebemos aqui o promotor da cidadania, Dr. Roberto Turim, promotor do patrimônio público, Dr. Roberto Turim, e o auditor e secretário-chefe de consultoria técnica do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Edi Carlos Silva. Dr. Roberto Turim, como é que o cidadão pode fazer essa fiscalização? Como é que o cidadão comum, num município distante da capital, consegue fiscalizar o seu município, saber se o recurso que o município recebeu, por exemplo, do governo federal ou do governo estadual, está sendo bem aplicado lá? Bom, existem muitas formas do cidadão participar, fiscalizar, colaborar, para o bom uso dos recursos públicos de maneira geral. O que a gente vê é uma regra no Brasil de que a população reclama muito da ausência de serviços públicos ou da má prestação dos serviços públicos e, ultimamente, também uma reclamação muito grande no tocante à corrupção, que é justamente o desvio, a apropriação indevida desses recursos. Obviamente, cabe às autoridades constituídas para isso, Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa, que são órgãos de controle externo, e nós temos o controle interno também do Poder Executivo e de todos os órgãos que deveria funcionar nesse sentido. Mas é óbvio que você não deve deixar só para a autoridade constituída fazer toda a investigação, todo o controle, etc. Você colocou muito bem, o cidadão que mora numa cidade pequena, lá no interior de Mato Grosso, ele tem condições de verificar, por exemplo, se, houve a notícia de que vieram recursos para a construção de uma escola. A gente aqui em Cuiabá não está vendo como essa escola começou lá, a qualidade do material que está sendo usado, se a empresa contratada tem ou não tem ligações com políticos locais ou com qualquer outra autoridade conhecida, se o local onde está sendo construída atende às necessidades daquela população, se o tamanho da escola é adequado para a necessidade, etc. Essas coisas o cidadão tem todas as possibilidades de verificar no local onde ele mora, E isso o brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura. A gente tem aqui uma visão muito equivocada de que o dinheiro público não tem dono, não é meu, então eu não tenho obrigação de fiscalizar. Ou que se eu for fiscalizar, vou arranjar problemas, então deixa isso para lá. Essa cultura atrapalha, Ela é uma cultura contrária a um senso de cidadania. O senso de cidadania é dizer, olha, eu quero e vou buscar o melhor para a minha comunidade. E a forma que eu tenho de fazer isso, eu pago impostos, no Brasil, impostos elevados e caríssimos, e o Estado tem que me dar, em contrapartida, determinados serviços. Se eu, cidadão, não cobro esses serviços e não exijo a qualidade deles, não acompanho, não fiscalizo, quebra-se, O Estado passa a não ter controle, os gastos são exagerados ou não cumprem aquela função que deveriam e, no final, fica todo mundo insatisfeito. Então, assim, tem muitas formas do cidadão participar. Uma delas é esse acompanhamento em loco, vendo o que está acontecendo. A outra é justamente levando ao conhecimento das autoridades as dúvidas que ele encontra, as denúncias, os sinais de irregularidades, Levando ao conhecimento das autoridades e também acompanhando dessas autoridades que receberam essas reclamações, qual foi o resultado dado a elas, ou qual foi o encaminhamento dado. A gente também tem essa história do denuncismo. Você denuncia tudo e depois.
aquela denúncia tinha fundamento, resultou num processo, resultou numa condenação, houve uma mudança, não se acompanha isso. O cidadão não acompanha, a mídia não acompanha, então fica um processo assim muito truncado, né? Você não tem início, meio e fim das coisas. Vamos supor que um cidadão que esteja no município lá distante, ele tem um celular, hoje todo mundo tem um celular, tem Wi-Fi, e as pessoas conseguem, a ferramenta está ali, mas às vezes ele não sabe o canal. E conversando com o doutor Ed Carlos, eu percebi que o Tribunal de Contas tem também uma ouvidoria bastante estruturada para receber denúncias dessa natureza. Como é que o cidadão deve proceder para enviar? Olha, é muito simples, né? Por meio do nosso site, existe uma parte do site específica voltada para a ouvidoria, onde o cidadão ele encontra vários modos, vários canais de comunicação com o TCE. E-mail, o telefone, além da própria visita a nosso serviço de informação ao cidadão, onde pode ser formalizada presencialmente a dúvida, pode ser feita por e-mail, pode ser feita por carta, pelo correio, nós acatamos pelo correio, pode ser feito por e-mail. Então, todas as formas de interação possíveis o Tribunal de Contas oferece na sua página de ouvidoria, justamente para facilitar a vida do cidadão. Muitas vezes o cidadão se vê premido naquela situação. Se eu fizer uma denúncia contra determinado prefeito, eu posso sofrer alguma retaliação. E o sigilo é preservado também. Se ele quiser preservar o anonimato na denúncia, o Tribunal de Contas também oportuniza isso. Isso é importante porque em cidades do interior, muitas vezes a pessoa ou é parente do prefeito ou é esposo ou esposa da família, né? Ou o esposo ou a esposa são da família do prefeito. É muito comum todo mundo se conhecer em cidade do interior, né? Mas a gente está partindo do pressuposto que esse cidadão já detectou alguma coisa errada. Se o cidadão quiser apenas fiscalizar, né? Existe um passo a passo? Existe orientação, olha, para você fiscalizar os recursos públicos que chegam para o seu município. Como é que ele sabe como fiscalizar a Câmara Municipal ou a Prefeitura? Existe alguma cartilha, algum site de notícias, algum lugar onde as pessoas possam se informar sobre isso? O próprio Tribunal de Contas é um órgão que pode dar esse passo a passo, mas hoje você tem ONGs, né, organizações não governamentais, você tem mesmo no acesso à própria internet, né, basta buscar lá no Google ou qualquer outro provedor, você vai encontrar uma série de informações sobre esse tipo de controle. Mas a regra, a dica, vamos dizer assim, e que muito pouco é feito no Brasil hoje, apesar de já haver exigência legal com relação a isso, é o controle do orçamento. Então você tem, por exemplo, audiências públicas para debater o orçamento do município. Né? Via de regra, ou a população não tem interesse, ou é informada, mas não é informada adequadamente, ela não compreende o sentido daquilo, vira muitas vezes uma audiência formal, só para dizer que houve, mas não há uma efetiva participação, discussão da comunidade, né, já previamente onde esses recursos, para onde eles vão ser alocados, qual é o objetivo, etc. Então, uma primeira coisa é acompanhar. Hoje, todo o município tem obrigação, pela lei de acesso à informação, de ter um site, né, onde ele vai informar todas as compras, todos os gastos, a arrecadação, ou o valor do salário dos funcionários, etc. Então fica mais fácil com essa tecnologia atual do cidadão entrar lá no site do município dele e ver, olha, está programado, a prefeitura gastava, por exemplo, 500 mil de combustível, ela vem gastando isso 3 anos, e agora, nesse último ano, os 500 mil passaram para 2 milhões. Por quê? Aumentou os veículos, a frota, ou tem algum projeto novo, mudou alguma coisa que justificasse esse gasto? Não.
Bom, isso já é um indício, então, de que está havendo um gasto excessivo. Vamos pedir informações sobre esse gasto. Ah, não conseguiu? Procura o Tribunal de Contas, procura o Ministério Público, né, através das ouvidorias, do 0800. Todo órgão tem um canal de ligação, né, acessível à população. Então, leva esse elemento para que ele seja investigado. Então, assim, o acompanhamento do orçamento é muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Nós queremos mostrar para vocês o que deve ter o portal Transparência de todas as prefeituras municipais, todas as câmaras municipais e todos os órgãos públicos no Brasil. Fique com a gente. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate. Hoje nós estamos discutindo a importância do controle social sobre os gastos públicos, os gastos feitos com o dinheiro dos nossos impostos. Eu estou aqui com o Dr. Roberto Turim, promotor de defesa do patrimônio público, e o Dr. Edi Carlos, que é auditor do Tribunal de Contas do Estado. Nós estávamos falando sobre o portal Transparência. Você que está aí em casa e você quer saber quantos recursos o meu município tem para gastar, como que ele está gastando, quais os contratos que a Prefeitura ou a Câmara Municipal tem com empresas privadas. Onde é que eu encontro essas informações? No portal Transparência, que todas as prefeituras, câmaras e órgãos públicos precisam ter. O Tribunal de Contas nos informou agora há pouco que eles fizeram uma auditoria, uma espécie de investigação em vários órgãos públicos do Estado. Eu gostaria de saber, doutor Edi Carlos, como é que foi esse trabalho e o que o cidadão tem que encontrar lá no portal Transparência? E se ele não encontrar, onde é que ele denuncia? Bom, o Tribunal de Contas, no ano passado, realizou uma auditoria em 30 dos maiores municípios do estado. E detectamos assim, uma situação bastante calamitosa no que pertine à apresentação dos dados para a sociedade, o que a gente chama de transparência, né? Aqueles dados exigidos pela LAI, pela Lei de Acesso à Informação, e também aqueles dados da execução orçamentária exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir disso, o Tribunal de Contas chamou essas prefeituras e essas câmaras municipais desses municípios a firmarem termos de ajustamento de gestão e concedeu um prazo para que esses municípios, para que essas prefeituras e essas câmaras se adequassem aos requisitos que a lei exige. Recentemente fizemos uma nova rodada de avaliações e vimos que grande parte desses municípios não conseguiram se adequar. Houve uma prorrogação desses termos de ajustamento de gestão por mais 6 meses para que eles consigam, de uma vez por todas, sanear o que não é atendido de exigência legal. E fizemos também recentemente um levantamento, uma outra auditoria nos principais órgãos e entidades em nível de Estado de Mato Grosso, do Ente Federado do Estado de Mato Grosso. Então, várias secretarias, o próprio Ministério Público Estadual, a própria Assembleia, e a situação também não foi diferente. Se a gente for analisar o que é apresentado para a sociedade em nível de informação e aquilo que é exigido, o padrão de informações que são exigidos pela LAI e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos muito ainda a caminhar. E as informações que devem ser apresentadas no chamado portal Transparência, que nada mais é do que uma forma de você jogar na rede mundial de computadores aquelas informações que toda a sociedade precisa e merece conhecer acerca da administração pública, são aquelas pertinentes a todos os atos praticados pela administração pública. Então lá nós teremos todos os contratos que são firmados pela administração, todas as licitações que foram realizadas, com seus respectivos valores, com seus respectivos vencedores, os empenhos que são realizados, quem recebe, né, quem efetivamente recebe por serviços e por materiais prestados à administração pública. Tudo isso tem que estar detalhado com valores. Também uma outra questão que é bastante polêmica, mas que já está sedimentada no âmbito dos tribunais superiores, a divulgação da remuneração dos agentes públicos, sejam eles agentes públicos ou servidores públicos. Então, se você quiser, por exemplo, saber quanto o Edi Carlos, enquanto servidor público do Estado de Mato Grosso, recebe, isso já está disponibilizado lá no site do Tribunal de Contas.
Igual ao tribunal, todos os órgãos da administração pública, sejam eles do estado de Mato Grosso ou dos municípios mato-grossenses, também têm que divulgar essas informações. Dá para saber, por exemplo, se aquela prefeitura ou aquela câmara firmaram um contrato com empresa que pertence ao parente próximo do gestor maior, porque é proibido, não é? Eu gostaria que vocês falassem assim, o que o cidadão, lá na casa dele, ele pode perceber, olha, a esposa do prefeito montou uma empresa e a empresa presta serviço para a prefeitura. Como é que ele vai saber isso? Né? Dá para fiscalizar ali pelo portal Transparência? Sim, com base nas informações da execução orçamentária. Então lá eu vou ter uma ordem de pagamento expedida pela administração municipal para aquela empresa específica. A partir disso, eu sendo cidadão, eu sei que aquela empresa pertence à esposa do prefeito. Então, a partir disso, eu posso estar fazendo uma denúncia ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas por meio daqueles canais que nós falamos aqui há pouco, e o Tribunal de Contas verificará a situação no caso concreto. Dá para saber também se a prefeitura, Câmara Municipal ou órgão público emprega alguém que não comparece para trabalhar? Claro, uma das informações que devem ser apresentadas no portal Transparência é justamente o lotacionograma, que é onde as pessoas são lotadas dentro da estrutura administrativa de cada órgão ou entidade, e também a sua própria folha salarial. Então, se eu percebi lá que o senhor José da Silva recebeu integralmente os vencimentos do mês de junho e eu tenho notícia de que ele não compareceu, eu posso estar fazendo o requerimento das folhas de ponto daquele servidor junto à administração e, a partir daí, verificar se houve ou não o pagamento indevido daquele servidor por eventuais faltas abonadas pela administração irregularmente. Só para situar quem está em casa, a Lei de Acesso à Informação passou a valer a partir de 2012. Qualquer cidadão, com base na Lei de Acesso à Informação, pode requisitar essas informações para o órgão público. Não precisa nem dizer o porquê que ele quer essas informações. Ele pode só solicitar essas informações. Mas vamos supor que ele solicite a informação e a informação lhe é negada. Dr. Roberto Turim, do Ministério Público, vai explicar para a gente como fazer depois disso aí. Então, a Lei de Acesso à Informação e tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal e também os portais de transparência, eles têm a obrigação, eles são criados para fazer valer a regra constitucional do princípio da publicidade, né? Os gastos públicos, a administração pública em geral, ela é regida por princípios, né? Um desses princípios é o da publicidade. Tirando aquelas situações que a própria Constituição excepciona, né, excetua, onde ela diz que desses casos deve se manter um sigilo, fora dessas situações, todas elas devem ser tratadas publicamente, inclusive os gastos. Então, se o cidadão pede à administração informações sobre gastos e ela lhe é negada, né, negada ilicitamente, indevidamente, injustificadamente, né, não é daqueles casos onde deveria haver sigilo, que são, como eu disse, exceções, né, a regra é a publicidade, o cidadão pode recorrer ao próprio Ministério Público, né, e fazer, olha, uma representação, eu estou pedindo essa informação e é negada. Ou ele pode também, através de ONGs ou mesmo individualmente, requerer judicialmente providências com relação a isso. Tem o número da ouvidoria do Ministério Público, né? Esse número a gente vai colocar na tela, o número da ouvidoria do Ministério Público, para que as pessoas possam encaminhar então, nós temos o site do Ministério Público, né? Você pode acessar diretamente lá, MPMT, Ministério Público de Mato Grosso, diretamente, e nós temos o número 127, que é o artigo da Constituição Federal que trata sobre o Ministério Público, né? É o artigo 127 da Constituição Federal. Por isso, o número 127 é o canal de comunicação do Ministério Público. Você pode ligar diretamente 127 127, que você vai ter acesso, então, à ouvidoria do Ministério Público, onde o cidadão pode registrar reclamações, né, com relação ao próprio Ministério Público, com relação a qualquer outro órgão público. Doutor Turim, tem uma dúvida que o cidadão pode ter.
ele precisa constituir um advogado para ir lá e requerer essas informações? Ele precisa fazer um ofício nas normas? Ou ele pode pegar uma simples folha de papel, escrever de punho, requerer a informação e protocolar? É um requerimento simples, direto, objetivo. Eu, fulano de tal, cidadão, ele pode colocar o endereço, a documentação dele, um telefone, né? um e-mail, um contato que a administração, né, se preciso, onde localizá-lo, e venho, através, né, da lei de acesso à informação, nem precisa citar, venho requerer informações sobre isso, isso e isso. É claro que o pedido tem que ser objetivo, para a administração poder saber o que ele está pedindo. Mas não precisa de advogado, não precisa de procuração, não precisa de nenhuma outra formalidade para o cidadão exercer esse direito. Nós percebemos que os canais estão aí, hoje todo mundo tem condições de fazer isso, mas eu gostaria de saber de vocês dois, vocês perceberam, depois do advento da Lei de Acesso à Informação, um incremento, um aumento no controle social sobre gastos públicos, ou vocês acham que a sociedade ainda está apática em relação a isso? A meu ver, no Ministério Público a gente percebe nitidamente um aumento, né? Sem dúvida, a facilidade que você tem hoje de ter acesso à informação, né? Internet, WhatsApp, Facebook, Telegram, quer dizer, você tem um canal muito grande, um leque muito grande de opções da pessoa buscar informações e de entrar em contato com a administração. Então, isso facilitou um pouco. Agora, se de uma parte o acesso é maior e por isso houve um aumento de acessos, de outro lado, a gente verifica também que há, sim, ainda um desconhecimento e, em alguns casos, uma certa apatia do cidadão em efetivamente exercer essa cidadania de fiscalizar, de cobrar, de acompanhar, né, o exercício da administração pública, a alocação de recursos, as obras realizadas, a qualidade do serviço prestado, que aí hoje em dia a gente está num patamar ainda mais baixo, né? Nós estamos só buscando evitar que o dinheiro público seja jogado fora ou desviado. Mas no final desse processo, você teria que buscar a excelência do serviço prestado, né? Que o serviço prestado seja de boa qualidade, a eficiência, que também é um dos princípios, né, constitucionais a qual a administração pública deve se ater. Então, falta ainda muito no cidadão brasileiro essa noção, esse sentido de que ele pode e deve, né, fiscalizar, cobrar, exigir, acompanhar, reclamar, né? E isso ainda precisa ser, de uma certa forma, mais assimilado pela população em geral. Eu gostaria de saber, doutora Ed Carlos, vocês percebem no TCE um aumento da procura pelos cidadãos? Eu queria só complementar a fala do Dr. Turim e dizer o seguinte: a regra é a transparência de tudo, de todos os atos praticados pela administração. Essa é a regra. O sigilo é cabível em situações específicas e que se aplicam basicamente a questões relacionadas à União. Então, no caso de municípios, das administrações municipais, em regra, não há que ter sigilo de nada. Tudo tem que estar às claras. E a própria Lei de Acesso à Informação, ela traz um conceito de transparência ativa e transparência passiva. O que é a transparência passiva? É que a administração já deve colocar aquelas informações à disposição do cidadão. Não precisa nem o cidadão pedir. Não precisa o cidadão se dirigir à administração para buscá-la. Agora, caso a administração, e aí, infelizmente, é a realidade, não disponibilize essas informações a tempo, o cidadão tem a possibilidade de exercer aquele seu direito de uma transparência ativa. E aí provoca a administração para obter aquela informação. E aí a lei estabelece prazos para que a administração possa, prazos e condições para que a administração possa satisfazer o anseio social. Eu digo para a senhora o seguinte: lá no âmbito do Tribunal de Contas, nós recebemos várias denúncias justamente porque os pedidos são realizados às administrações, principalmente às administrações municipais, e não são atendidos. E aí, a partir dessa recusa em fazer o atendimento ao cidadão, é que a denúncia chega até nós. E a partir daí, o Tribunal de Contas vai verificar aquela situação. Lógico, como o Dr. Turim colocou, existe
uma certa cautela que os órgãos de controle têm que ter nas questões das chamadas denúncias, justamente por causa do denuncismo. Por isso é que nós fazemos uma peneira. Nós verificamos caso a caso para verificar se aquela denúncia deve ou não ser levada à frente. Porque se for simplesmente uma reclamação, um bate-boca, por questões pessoais, partidárias, não vale a pena o aparato estatal ser levado a incorrer em gastos para poder dar fim a essas celeumas. A gente leva a cabo aquilo que realmente prejudica o cumprimento da legislação. Então, a partir do recebimento dessas denúncias e sendo constatado que a administração está se recusando em fornecer aquela informação, o Tribunal de Contas age e determina que a administração municipal realize, cumpra o mandamento legal e ainda aplica sanções ao gestor pelo descumprimento da lei. Nós tivemos boas notícias aqui. Realmente, o controle social sobre os gastos públicos está aumentando. E sobre o portal Transparência, acesse www.tre-mt.jus.br. Acesse o nosso portal Transparência. Todos os gastos do TRE de Mato Grosso, todas as informações relativas aos custos da Justiça Eleitoral de Mato Grosso estão lá. Se não estiver, pode encaminhar sua denúncia. A gente volta já depois dos comerciais. Não saia daí. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso. E neste programa nós discutimos o controle social sobre gastos públicos. Nós estávamos falando sobre portal Transparência, sobre o aumento do controle social em Mato Grosso, e agora a gente vai falar sobre casos concretos de pessoas que se envolveram, que ligaram, que denunciaram, que buscaram informações. Na Justiça Eleitoral, nós temos 2 bons exemplos. Na eleição de 2016, nós tivemos quase 6 mil denúncias que chegaram pelo Pardal. É um aplicativo de celular que o TRE de Mato Grosso disponibilizou para a sociedade. E essas denúncias, grande parte dessas denúncias se transformaram em processos. E em setembro do ano passado, já quase no finalzinho do processo eleitoral, nós lançamos, mais como um projeto piloto, um outro aplicativo chamado Caixa 1. O Caixa 1 ele é um contraponto ao Caixa 2 de campanhas eleitorais. No Caixa 1, que vai ser disponibilizado para a sociedade na próxima eleição, o eleitor mandava informações sobre gastos de campanha. Então, se ele estava passando por um local onde tinha pessoas, cabos eleitorais, acenando bandeiras, ele poderia filmar ou fotografar e mandar para a Justiça Eleitoral. Nesse caso, não se trata de denúncia, se trata de informação complementar. Aí, quando a Justiça Eleitoral vai analisar as contas de campanha daquele candidato, ela vai olhar, olha, esse candidato anunciou que teve gastos com cabos eleitorais? Não anunciou. Então, há indício de Caixa 2. A informação do Caixa 1 serve como um forte indício de que ele praticou Caixa 2. Nós vamos voltar com esses projetos nas próximas eleições. Nós tivemos um apoio muito grande da sociedade. O Caixa 1, por exemplo, de setembro até a eleição, que foi um curto espaço de tempo, recebeu 200 informações. É um número bastante considerável, considerando que foi um projeto piloto. Eu gostaria de saber dos outros órgãos alguns casos concretos de denúncia, de participação social, de controle social e que tenha impressionado vocês por ter vindo de pessoas com poucas informações, né? Pessoas que foram buscar um órgão público para denunciar alguma situação. A gente recebe diariamente, assim, no Ministério Público, muitas reclamações e denúncias. É claro que nem todas elas geram processos e chegam ao resultado final. Muitas vezes você tem denúncias discutindo o mérito administrativo de determinadas situações, que aí é do próprio gestor mesmo a decisão administrativa sobre isso. Nós podemos citar como exemplo, nós já tivemos casos de pessoas reclamando que no bairro dele, por exemplo, estava lá já há 1 ano a placa da obra sobre o asfalto, né? É para terminar em 120 dias, e já estava lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, e não havia sido iniciado ainda a obra. Isso gerou um procedimento, se requisitou, houve explicações e a obra teve início e foi concluída, que ele poderia ter ficado lá. Nós recebemos outros casos, por exemplo, olha, tem um material aqui
né, areia, cimento, está aqui há meses, aqui ao relento, se perdendo, e a obra não começou, e não tem ninguém cuidando, já está havendo furtos e depreciação. Isso chega ao Ministério Público, foi acionado e houve solução. Por exemplo, tiraram o material de lá porque a obra tinha sido suspensa. Nós já tivemos casos de reclamação, olha, o funcionário tem 3, 4 vínculos, ele trabalha em 3, 4 lugares, é o fulano no lugar tal. A gente vai, checa, recebe a informação, realmente havia irregularidade, então o funcionário é intimado para regularizar aquela situação. Então já tivemos inúmeros casos assim, em que a ocorrência chega ao Ministério Público por um relato do cidadão. E o mais interessante, assim, que eu como promotor sinto assim, mais realizado, é quando a gente recebe pessoalmente as pessoas no gabinete. Tem muitos casos. O pessoal vai lá, eu quero falar com o promotor. Pois não, dona Maria, o que é? Eu quero falar isso. Tá bom. A senhora quer declarar por escrito, quer assinar? Não quero. Então tá bom, eu vou tomar a sua declaração aqui, obrigado e tal. A pessoa vai embora e depois a gente checa aquele fato, se ele tem realmente procedência ou não. E muitos casos de investigações até rumorosas no Estado começaram assim, com pessoas que vão procurar e fazem esse relato, embora queiram se proteger, falar, eu não quero aparecer, não gostaria, mas relato. A investigação pode começar com essa chamada denúncia anônima? Pode, embora a Constituição, as leis não priorizem o anonimato, mas se a denúncia anônima tem começo, meio e fim, e ela te conta um fato concreto, passível de investigação, e demonstra indícios de que está havendo alguma irregularidade, ela pode dar início, sim, a uma investigação. Né? E fora os casos que você recebe via Disque Denúncia, via a ouvidoria, que também é um canal muito utilizado pela população. Em relação ao Tribunal de Contas, vocês têm alguns casos de cidadãos que procuraram vocês, que tinham são cidadãos com pouca bagagem de estudos, mas conseguiram detectar alguma situação irregular e levou para vocês? Sim, vários casos. Até a presente data, nós estamos em meados do mês 7 deste ano, de 2017, até o presente momento, aproximadamente 1.500 denúncias foram formalmente encaminhadas ao Tribunal de Contas. Desse número de 1.500, até a presente data, aproximadamente 300 processos foram instaurados, entre processos de denúncia e processos de representação. A questão que o promotor Torim colocou é bastante relevante, porque, embora a denúncia ela seja anônima, a partir do momento em que ela é recebida pelo tribunal, as equipes vão verificar possíveis indícios de que aquele fato realmente ocorre, e quem dá a iniciativa do processo no âmbito do tribunal é a equipe técnica, por meio de uma representação de natureza interna, justamente para preservar o sigilo e para não invalidar o processo mais à frente. Agora, um caso assim, várias questões que chegam por meio de denúncias são relacionadas à questão de acúmulo ilegal de cargos, como o promotor colocou, e também de nepotismo. Em municípios pequenos, essa questão do nepotismo ela roda com bastante intensidade, porque todo mundo se conhece. Então, se no âmbito daquela municipalidade, daquela prefeitura, houve a nomeação de algum parente de algum agente político, a denúncia pode chegar ao tribunal e a gente verifica isso na prática. São inúmeras as representações nesse sentido, mas existem aquelas mais relevantes também. Cito aqui o caso de uma obra em que estava lá a placa, construção de uma determinada unidade básica de saúde, com recursos federais, com contrapartida do município, e só a placa e nada da obra sair. E o cidadão, por meio da pesquisa que foi feita, verificou que vários pagamentos foram feitos a determinada empresa, tomando por base a realização daquela obra, e aquela obra não existia. Então foi feita essa denúncia para a gente designou uma equipe técnica e a equipe técnica foi e realmente constatou que toda a licitação ela foi forjada, ela foi fictícia, né? Houve pagamentos efetivamente e a obra não tinha sido construída.
Então, isso acarretou penalizações do ponto de vista de responsabilização civil pelo devolvimento de recursos e também sanções aos gestores. Então, vou dizer um município aqui, mas foi um município distante. E essa é uma dificuldade que você bem colocou no início. Quanto mais distante é o município, pior fica para a atuação pronta dos órgãos de controle. A dificuldade que os órgãos de controle têm para chegar até lá. Então, mais uma vez, ressaltamos a necessidade de que essas populações elas estejam atentas e elas próprias façam aquele trabalho preliminar de auditoria e remeta aos órgãos de controle para que os órgãos de controle possam verificar a veracidade e a possibilidade de vir a atuar naquele caso. Eu tenho aqui um caso concreto que aconteceu em Cuiabá. Um cidadão queria usar o centro comunitário do seu bairro e ele ia lá ao centro comunitário fechado. Aí ele conversou com todo mundo da rua dele, ali do bairro, e ele ia de novo, queria procurar o responsável e o centro comunitário fechado e depredado. Procurou o líder do bairro, o presidente do bairro, e o presidente do bairro disse que não poderia fazer nada, que a prefeitura que tinha que ver. O cidadão procurou o Ministério Público. E aí o Ministério Público percebeu que já tinha, inclusive, decisão transitada em julgado determinando ao prefeito anterior que reformasse e colocasse para uso da sociedade todos os centros comunitários. Então, uma denúncia de um cidadão simples, de um cidadão comum, né, trouxe novamente ao Ministério Público que deveria... O Ministério Público agiu novamente e eu acho que o senhor acompanhou esse caso, doutor Turim, o senhor pode explicar para a gente? Porque, na verdade, assim, são inúmeros centros comunitários nos vários bairros da cidade. E a reclamação que chegou inicialmente ao Ministério Público foi, na verdade, sobre a ocupação indevida de um desses locais. E olha, mora uma família lá dentro e o cidadão está cobrando um pedágio, um aluguel para as pessoas que querem usar a quadra esportiva. Não pode, né? Presidente do bairro? Não, nem era o presidente do bairro, não. Era um cidadão, uma família que estava morando lá dentro. Tinha tomado posse do espaço comunitário e ele cobrava uma taxa, se auto-intitulou zelador e cobrava uma taxa para as pessoas usarem. Bom, cobrar uma taxa para usar até pode ser possível, mas tudo isso tem que estar regulamentado. Quem é isso? Aquela pessoa tem vínculo com o poder público? Não tem. A partir daí, o Ministério Público iniciou uma investigação que se estendeu para verificar todos esses espaços no município. Então, se levou o conhecimento do prefeito, chamou, houve uma audiência e a gente firmou um termo de ajustamento de conduta, inicialmente, onde deveria, então, regularizar essas situações. Acabou que esse termo de ajustamento de conduta não foi cumprido e aí entrou com uma ação judicial, onde o Ministério Público obteve êxito com essa obrigação de fazer, de regularizar todo o funcionamento desses espaços públicos, né? Se é o caso de ter um servidor lá ou contratar alguém, como é que vai ser o controle de quem entra e quem sai, como é o horário de uso, se é por ordem de chegada, se é por fila, quer dizer, tem que ser regulamentado como esse espaço vai ser cuidado. E houve essa ação. É claro que aí o Ministério Público também não tem condições de saber se em todos os bairros da cidade toda a determinação judicial estava sendo cumprida, né? E chegou a informação do município, olha, está regular, tal, principalmente naquele caso inicial, né? Veio as fotos, tudo, realmente o espaço foi arrumado. Mas ficou os demais. E aí chega essa reclamação de, olha, lá no meu bairro ainda está tudo bagunçado. Não, mas já tem uma ordem judicial. Aí bastou acionar, vocês têm uma decisão judicial, tem que ser cumprida. Então foi mais rápido a regularização da situação. Mas você tem razão, isso mostra como que o cidadão pode ajudar, né, na fiscalização e como ele pode ajudar também para que a ação dos órgãos de controle, do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público tenham efetividade. Porque às vezes também você demora muito, trabalha muito, consegue uma decisão judicial e não consegue dar essa decisão judicial a efetividade, o resultado concreto que beneficia, né, a população naquele bairro X ou Y. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Roberto Turim, do Dr. Ed Carlos Silva. Eu quero dizer que o controle social, ou seja, o controle que você faz sobre a forma como são gastos o dinheiro dos seus impostos, é que vai fazer a diferença na sua qualidade de vida. Nós voltaremos nos próximos programas com outros assuntos do interesse da sociedade. Obrigada pela atenção.